Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 8. Já há algum tempo eu tenho conversado aqui com os nossos irmãos que o nosso tempo para estudo não é muito grande. Temos um tempo curto para estudarmos a palavra de Deus. E se nós lançássemos aqui um estudo em série, isso facilitaria a compreensão de muitos textos da palavra de Deus. Mas, como nós temos escalas a cada quarta-feira, o público é diferente, isso dificultaria nós começarmos um estudo como esse. Porém, nós, como os irmãos já certamente sabem, nós começamos a transmitir os nossos cultos. Se você entrar agora na página da nossa igreja no Facebook, você poderá acompanhar este culto, compartilhar e fazer com que muitos outros irmãos sejam abençoados pela palavra de Deus. No primeiro culto que nós fizemos, no momento do culto, avisei os irmãos para compartilhar, e naquele culto nós tivemos centenas de pessoas alcançadas e 5 países assistindo também, participando do nosso culto. Então veja, querido, como as ferramentas tecnológicas, elas dão ampliação à bênção que nós temos aqui dentro da casa do Senhor. Então os irmãos que eventualmente não estão aqui hoje, poderão pegar isso que estou pondo como introdução ao estudo, para que na próxima quarta-feira nós tenhamos sequência. E que seja uma prática, os irmãos, mesmo não sendo a escala dos irmãos, acompanhar os estudos aqui às quartas-feiras, e agora os irmãos terão isso salvo aí tanto no Facebook quanto também no YouTube. Quantos glorificam a Deus por essa bênção? Digo amém. Então, por favor, Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 8, estaremos lendo a passagem que está narrada a partir do versículo de número 26 até o versículo de número 40. A epígrafe no texto em que tenho aqui, na tradução em que tenho, está Felipe e o Etíope. A história de Filipe e o Etíope. Quantos que localizaram o texto sagrado querem sinalizar dizendo amém? Assim diz a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para a adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará à sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura,
lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. Então, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Quem diz amém? Meus irmãos, este texto que nós acabamos de ler é uma narrativa de Lucas, este que foi considerado por Paulo o médico amado, um discípulo, e que escreve tanto o evangelho que leva o seu nome, quanto também o livro de Atos dos Apóstolos. Este texto, que é um texto bastante robusto, com muitos conteúdos, que certamente poderão ser aqui explorados, tem, queridos, elementos fundamentais para o resultado a que se espera, que é o resultado de almas salvas, batizadas em águas, e que entreguem de fato a sua vida a Jesus, por meio de uma conversão sincera, e que logo após elas possam fazer, realizar, servir ao Senhor Jesus Cristo. Se você observou este texto lido, certamente você conseguirá comigo pontuar vários ensinamentos imprescindíveis para a Igreja de Cristo, principalmente neste momento que nós estamos atravessando. O texto, queridos, que está inserido, claro, em um contexto daquela época. Estamos aqui no primeiro século da igreja, um século bastante difícil. Se você observar, e eu peço para que você permaneça com a sua Bíblia aberta, já nos primeiros versículos do capítulo de número 8, você terá a informação de que a igreja ela passava por uma perseguição muito intensa, muito aguda, que chegou ao ponto de uma dispersão. E esses crentes dispersos, eles foram por toda parte anunciando a palavra do Senhor. E quando olhamos para este texto, é possível que alguém, ao ver a igreja sendo perseguida, sendo dispersa, espalhada, pense que isso trará o fim da igreja. Mas eu glorifico a Deus, porque quanto mais a igreja ela é perseguida, quanto mais a igreja, no contexto histórico, foi perseguida, mais a igreja cresceu, se desenvolveu. Quando falamos, como está no texto, a epígrafe do capítulo 8, a dispersão da igreja, essa palavra disperso, ela vem de uma palavra de áspero, que significa espalhar sementes. Então, dispersão tem aí em sua etimologia, a semântica dessa palavra, espalhar sementes. E o que não se observou por parte daqueles que perseguiam a igreja, é que quanto mais a igreja era perseguida, quanto mais ela era deslocada, mais ela se espalhava como sementes em outros lugares. E à medida que esta igreja ia chegando em outros lugares,
ali a semente do evangelho chegava também. E esses irmãos pregavam a palavra de Deus, de maneira que muitos vieram a ter um encontro real com o Senhor Jesus Cristo. Olhando para este texto, nós começamos a perceber personagens que trarão a nós muito sentido quando forem cada um deles explorados dentro destas séries de estudo, esta série de estudo. Mas começaremos hoje com uma introdução a este texto. E precisamos aqui entender algumas coisas, como, por exemplo, o texto mostra este personagem, o etíope, que, segundo a Bíblia, era um eunuco. Então, muitas vezes não temos o real entendimento do que era ser um eunuco nesta época. Os eunucos, eles serviam nas cortes, principalmente nas cortes orientais, ocupando posições importantes, de grande autoridade. É o caso deste etíope. Veja o texto, por favor, no versículo de número 27, quando Lucas menciona e dá características deste homem. Ele diz que este etíope, eunuco, mordomo-mor da rainha Candace, a rainha dos etíopes, e que ele era superintendente de todos os seus tesouros. Então é claro que nós estamos diante de alguém muito importante, alguém que servia a rainha, alguém que tinha uma posição elevada, e a partir da narrativa do texto de Lucas, esse etíope, ele ganha um papel principal, porque as ações estão em torno dele. Ele sai da Etiópia e faz uma viagem em torno aí de 200 quilômetros, descendo para Jerusalém, atravessa a Etiópia, está bem ao norte, ali da região de Israel. Ele cruza o norte, chega ao sul, e ele está indo em direção ao templo que ficava em Jerusalém. Então, nesta viagem é que se desenrolam os fatos. E a partir desses fatos nós estaremos lançando aqui luz a alguns textos, algumas palavras, algumas ações para um maior entendimento desta mensagem. Então este personagem, ele está indo para Jerusalém. Então o primeiro ponto que eu quero chamar a sua atenção é que este etíope, ele vai em direção a Jerusalém. E claro, a viagem é de ida e a viagem é de retorno, também é de volta. Há acontecimentos na ida, há acontecimentos no retorno. Mas Deus, irmãos, está de uma forma tão cirúrgica, movendo essa história, no controle dessa história, que o encontro irá acontecer. E neste encontro nós veremos este personagem sendo salvo pela pregação da palavra de Deus. E não somente ali se convertendo, mas também chegando ao batismo, tudo no mesmo momento. Que viagem é essa? Que viagem extraordinária é essa? Onde ele sai do seu local, ali onde ele morava, vai para Jerusalém, ali certamente presta um culto a Deus, retorna, e neste retorno ele tem um encontro especial. Um encontro com a palavra de Deus, um encontro com a mensagem divina, mensagem esta que penetra o seu coração ao ponto de trazer fé, crença, e a partir daí ele se render a Cristo, descerem da carruagem, ele ser batizado e depois voltar para a sua terra já como alguém converso, para lá fazer aquilo que Deus colocaria em seu coração. Que viagem extraordinária é esta! Eu quero te convidar a viajar nessa história, a fazer uma viagem com esse etíope. E certamente Deus também edificará a nossa vida. Certamente o Senhor terá um encontro real com você. E você ficará marcado por esta palavra, edificado por esta verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Candace, que era a rainha dos etíopes, na verdade,
Este título dado a ela não era um nome próprio, mas se você estudar um pouco sobre Candace, e nessa parte introdutória é importante trazermos aqui esse entendimento, você descobrirá que Candace, na verdade, era um título de muita autoridade, de autoridade real. A Etiópia tinha um costume interessante. O rei da Etiópia, ele era considerado o filho sol, ou filho do sol. Portanto, demais para exercer funções propriamente ditas no governo. Logo, ele era tratado como uma divindade. E quem assumia o governo era a rainha. Nesse caso, a rainha chamada Candace era quem governava. O etíope, então, era alguém de muita autoridade, como um braço direito desta rainha. E fica evidenciado pelo texto que, de alguma maneira, surge no coração deste superintendente um desejo. E qual é o desejo? Ele fazer uma viagem, ir em direção a Jerusalém, pois certamente nascia no coração deste homem algo em relação a Deus, o Deus de Israel. E certamente vocês sabem que os etíopes, eles eram idólatras. Havia uma cultura politeísta. Só para vocês terem uma ideia, Jezabel era dessa região. Ela era da região ali dos etíopes, de Ciro, Sidom. Então ali havia um politeísmo, a adoração a vários deuses. Mas este homem sai desse território idólatra para ir para um território monoteísta, um território onde se adorava ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus. E aqui eu vejo um elemento importantíssimo, imprescindível, quando nós nos deslocamos à casa do Senhor. É a disposição para um encontro verdadeiro com o Senhor. Eu não sei como foi que você se levantou a vir à casa do Senhor, mas se você observar no versículo de número 27, ele diz: e levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco mordomo da rainha Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Se revela aqui o propósito deste homem. Fica revelado aqui que não foi uma viagem a passeio. Fica revelado aqui que não foi uma viagem a negócios. Porque há muitos motivos pelos quais nós podemos viajar. Viajar para descansar, para rever parentes, para fazer negócios. Ou então, como muitos hoje viajam para as terras santas, não é? Para ali conhecer a região geográfica da época de Jesus, do período bíblico. Mas o propósito deste homem em ir para Jerusalém, Lucas revela como sendo para adoração. E se ele vai para Jerusalém para adoração, a pergunta é: adorar a quem? Porque em sua terra também havia adoração, também havia adoradores, mas era uma adoração a deuses estranhos, a deuses que na verdade são deuses com D minúsculo. Mas este homem tem um propósito muito especial. Ele vai em direção ao templo e ele diz: eu vou adorar. Eu vou adorar aquele que é único, o único digno de louvor e de adoração. Eu vou para a casa do Senhor, para o templo, e vou para adorar a Ele. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. É possível que alguém se desloque para vir ao templo, mas que não tenha este propósito de adorar a Deus. É possível que alguém tenha se arrumado, colocado sua roupa, entrado em seu veículo, ou quem sabe uma condução pública, e tenha chegado aqui.
Mas a pergunta é: com qual propósito? Por que estamos reunidos aqui hoje à noite? O que te traz aqui hoje à noite? Eu não sei como foi que Lucas descobriu este propósito. O texto não diz que ele teve contato com esse etíope. Mas se você observar o evangelho que ele escreve, ele diz que ele foi um pesquisador. E que ele teve contato com as testemunhas que tiveram contato com Cristo. Ele era um pesquisador, pesquisou sobre o assunto. Certamente aqui ele deve ter pesquisado também. Como historiador, ele deve ter buscado. E para um pesquisador, um historiador, ele precisa ter riquezas de detalhes. Ele precisa ir a fundo. Ele precisa saber, fazer uma investigação. Isso parou a minha atenção. Como foi que Lucas descobriu este propósito? Mas a gente consegue perceber propósito só de observar. Porque um pesquisador também observa. Ele pesquisa quando é uma pesquisa histórica, mas ele também observa. Principalmente quando há uma observação para a leitura de um comportamento. O comportamento fala. Quando nós olhamos para alguém e a gente para observar a motivação dela, a gente consegue saber muita coisa só em olhar para o rosto. Faça uma pesquisa agora ao seu lado. Observe. Coloque o seu irmão em observação agora. Vê se você consegue descobrir o motivo pelo qual ele veio para a casa do Senhor hoje. Porque quem vem para adorar, irmãos, é muito diferente daqueles que vêm para criticar, daqueles que vêm para murmurar, daqueles que vêm para reparar. Aqueles que vêm para adorar, ele chega na igreja já com comportamento de adorador. Aleluias. Já desde logo, desde o começo, você olha para ele, e o culto dele, irmãos, é um culto que já influencia quem está perto. É um culto intenso, um culto direcionado. Ele está preocupado não com quem está ao seu lado. Ele está preocupado em oferecer adoração a Deus. Oh, glória! Bendito seja o nome do Senhor. Só para vocês terem uma ideia, Eusébio, que é um grande historiador também da igreja primitiva, ele refere-se a este eunuco etíope como o primeiro indivíduo gentil a abraçar o cristianismo. Isto aumenta a nossa atenção. Nós estamos diante do primeiro personagem bíblico, não judeu, que vai ser alcançado pelo evangelho. E sabe quem é que prega para ele? Não é um apóstolo. É um diácono da igreja. Recém-consagrado. O cristianismo que nasce fechado entre uma cúpula judaica, um colégio apostólico todo judaico, os primeiros cristãos judeus, agora começa a abrir as suas portas para que todos tenham acesso ao evangelho. É o evangelho sem fronteiras. É o evangelho que alcança a todos. E o que chama a minha atenção é que quem escreve também é um gentil. O único gentil escritor de um texto sagrado, Lucas. Então o seu olhar, ele é mais penetrante, porque ele está trazendo fundamentos de que Jesus veio a esta terra não somente para salvar os judeus, mas para salvar a toda a humanidade. Deus entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. E é por isso que eu fui alcançado por esta palavra. É por isso que esta igreja foi alcançada por esta palavra. É por isso que o evangelho chegou a nós. Será que você pode glorificar o nome do Senhor? Oh, glória a Deus. Queridos, devemos pregar a palavra de Deus e cuidarmos para não sermos julgadores. Alguém que julga o irmão ou a pessoa ou alguém, dizendo, este não serve para muita coisa. Alguém poderia dizer, mas o que é um eunuco? Eu não vou gastar uma mensagem com um único homem, principalmente no deserto. Faixa de Gaza, região de Gaza, deserto. Eu conheço pregadores que ele tem os seus esboços, mas dependendo da quantidade de pessoas que estiverem ouvindo ele seleciona o que vai pregar. Ele diz, não, tem muita pouca gente para eu gastar um sermão desse. É mesmo que você pense assim? Pastor José Amaro conta uma história dizendo que um dia ele foi em um trabalho, uma viagem, e ele disse que ele estava com o presidente, e foram alguns obreiros também, alguns pastores, e aí chegou a hora, em um lugar, um vilarejo onde eles foram, uma igreja pequena, poucos crentes, e aí foi dada a oportunidade a um pregador, e o pregador falou para ele, não, prega você, prega o senhor. Ele falou, não, pai, a oportunidade é sua. Ele falou, não, mas não dá para gastar uma mensagem com tão pouca gente. E aí eu fico olhando para um texto como esse, e quando alguém eventualmente possa pensar assim, não estou atribuindo este pensamento a nenhum personagem bíblico, só estou dizendo que pode ser que alguém pense assim. Aí o Senhor destaca um diácono. Pega ele, vem cá. Aliás, certamente na próxima quarta-feira eu quero falar sobre o primeiro elemento imprescindível dessa história. Está no versículo de número 26. É a direção. Grave isto. Se você quer ouvir eu falar sobre direção, próxima quarta-feira eu falarei sobre isso. Direção. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. Irmãos, quando o Espírito de Deus, o Senhor, nos dirige, não importa quantas pessoas irão nos ouvir. É por isso, queridos irmãos, obreiros do Senhor, santos que o Senhor escolheu para fazer a obra do Senhor. Não tem igreja pequena, não tem igreja média, não tem igreja grande, tem igreja. Glória a Deus. Há um sentimento tão equivocado, principalmente quando chega a hora do pastor da igreja alterar alguns irmãos, substituindo, tirando de um lugar, colocando para outro lugar, e alguém começa a avaliar, dizendo, mas eu estava numa igreja maior, ou eu estava numa igreja menor, e começa a fazer juízo de valor. Que isso, irmãos? Igreja é igreja. Não importa se é uma igreja que caiba 50, não importa se é uma igreja que caiba 100, que comporte 100, 200, 300, centenas ou mais de 1000 pessoas. O que o Senhor me deu, o que o Senhor te deu, nós precisamos entregar. Pregue a palavra. Quem pode glorificar o nome do Senhor? A direção é dele. É Ele que dirige, a direção não está na minha mão, não está na tua mão. Quem governa a igreja é o Senhor. Uramandorei de candararga suia.
Eu falei o altar, mas deixa eu falar também a nave. Cuidado, irmãos. Tem congregações por aí, membros que querem decidir o pastor que tem. Alguns chegam ao ponto até de se levantarem, fazer abaixo-assinado, mandar carta. Cuidado. Você não precisa, e às vezes, já aconteceu comigo, de chegar para mim uma carta anônima. Pastor, o senhor precisa saber o que está acontecendo na congregação tal. Sabe o que nós estamos esquecendo? Quem precisa saber o que está acontecendo em cada congregação, já sabe. Ele não precisa de ajuda. Ele não precisa de grupinho nenhum se levantando para trazer informação, meu irmão. Ele é Deus, ele é o dono da igreja. E ninguém fica sentado em cadeira alguma se o Senhor Deus não quiser. É Ele quem põe, mas também é Ele quem tira. Oh, glória a Deus. Quantos vieram para o culto de ensino e podem glorificar o nome do Senhor? Direção. E aí o Senhor destaca o pregador, envia para esta estrada. E lá ele prega uma mensagem cristocêntrica. Só para vocês terem uma ideia de que um culto como esse seria tão pequeno para nós falarmos sobre tanto assunto. Se você quiser, anote aí. Só nesse texto nós falaremos sobre direção. Capítulo 8, verso 26. Quem é que dirige a igreja? Versículo 27, nós falaremos sobre disposição. Que disposição teve este homem ao sair da Etiópia e descer a Jerusalém? Ainda no 27 falaremos sobre propósito. Qual a importância de um propósito? Você já se guiou por propósitos? Você já fez diante de Deus um propósito? A partir do versículo de número 28, nós falaremos sobre a importância do texto, pois ele tinha em sua mão um texto da Escritura Sagrada. A importância da palavra de Deus, a importância do texto da Escritura. Dá uma olhada para a tua mão, você tem o texto da Escritura na tua mão. Muitos morreram para guardar, salvaguardar este texto que hoje você tem aí. Em uma época onde estão desvalorizando a Bíblia Sagrada, nós precisamos resgatar o valor da Escritura. Você pode glorificar a Deus pelo texto. Mas não há só o texto, observe aí. Você tem o texto e você tem alguém lendo. Porque não adianta ter Bíblias. E permitam-me, existem pessoas que eles são colecionadores de Bíblia. Se eu perguntar aqui quantas Bíblias vocês têm em casa, é possível as irmãs falar, olha, eu tenho um tipo de Bíblia para cada roupa. Eu tenho Bíblia com a capa vermelha, com a capa azul, com a capa branca. Dependendo do traje, a Bíblia está quase igual a sapato. E agora estão fazendo umas Bíblias que parecem bolsa, cheia de glitter. Dirana já está falando, eu tenho algumas em casa. E nós, obreiros, quantas Bíblias? Bíblias de estudo, várias versões. Mas a pergunta é, o que estamos fazendo com este material tão rico, tão maravilhoso?
Não adianta se gabar e dizer, eu tenho X Bíblias, mas não ler. Esse aqui estava com um exemplar, mas ele estava lendo. Nós falaremos sobre a leitura das Escrituras. Ler a palavra de Deus. Irmão, tem pregador que ousa tomar esta tribuna, começar uma prédica, sem sequer, irmãos, abrir a Bíblia e ler. O primeiro passo de uma mensagem bem-sucedida é a leitura do texto da Escritura. E vocês verão que nada aqui é desperdiçado. Ele está lendo e quando o pregador chega, ouve, lendo em voz alta, ele ouve e começa a explicar a partir do texto que ele está lendo. Ou seja, é aproveitado a leitura que ele está fazendo. Ele não começou em outra parte. Ele diz, não, qual tem sido o teu interesse? Onde é que você está interessado em ler nas Escrituras? Em que parte você está lendo? Olha, eu estou lendo aqui. Só que aí surge um problema. Mas eu não estou entendendo. E é por isso, queridos, que aqui nós temos elementos tão especiais. O texto é imprescindível, mas a interpretação também o é. E hoje nós vivemos uma época em que muitos querem interpretar a Bíblia Sagrada a seu modo, ao seu querer, ao seu contexto. E veja que este homem está tentando interpretar, porque ele lança perguntas ao texto. De quem o profeta está falando? É dele mesmo? É Isaías o profeta? Ou é de algum outro? E é por isso que é necessário alguém capacitado para estar ao lado. O estudo que tem o seu olhar para a Escritura é chamado em teologia de bibliologia. O estudo do texto, da Bíblia Sagrada. O estudo que tem o seu olhar para a interpretação é a hermenêutica. E olha quanto nós temos a aprender aqui. Só que não somente o texto e sua interpretação, mas é necessário também a homilética. É necessário aqui o pregador. Quem é o pregador? O pregador é um diácono que é destacado, Filipe, e que se põe a pregar. E o resultado desta pregação foi extraordinário. E quando falarmos em uma das quartas-feiras sobre homilética, sobre a arte da exposição bíblica, qual é o resultado que esperamos quando pregamos? Quem sabe nós convocaremos aqui todos os pregadores para esta quarta-feira. Qual resultado queremos? Porque hoje nós estamos vivendo uma quebra, uma ruptura dos fundamentos de uma boa mensagem. Os pregadores querem chamar a atenção para si. Eles querem ter uma boa performance. E é por isso que o resultado não é o mesmo que nós vemos aqui nesse texto. As pessoas não se convertem. As pessoas não se rendem a Cristo. Não há conversão. Mas qual é o propósito deste pregador? É revelar a Cristo. É mostrar a Jesus. Veja o 35. Então Felipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a... Quem é que ele está anunciando? Sabe por quê? Porque este culto e tudo que há nele deve ser cristocêntrico. Você não veio aqui para ver o seu irmão, você não veio aqui para ver o seu pastor, não. Você veio aqui para ter um encontro com Jesus. A tua adoração deve ser dirigida a Ele. É Ele que merece toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você precisa ter um encontro com Jesus, o teu Senhor. Aleluias! Então qual é o papel do pregador? É levar, cativar a atenção de quem está ouvindo ele a Jesus Cristo. Porque é Jesus que provocará toda transformação, toda mudança necessária
na vida de quem o recebe. Assim como provocou na minha vida e também provocou na tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E como o nosso tempo dentro dessa introdução se esgotou, pregue. Mas pregue com muita intensidade. Nós falaremos sobre texto, sobre interpretação, sobre pregação, falaremos sobre fé, falaremos sobre batismo, falaremos sobre todos os elementos que carregam nesse texto. Mas uma coisa eu preciso deixar a vocês. Nós não sabemos qual o propósito divino quando nos leva para um lugar, nos coloca lá para fazer a sua obra. Nós não sabemos o propósito divino. Veja, a minha família, o meu pai, se mudou daqui de São Paulo para o interior noroeste do estado de São Paulo. Nenhum de nós tínhamos menção ou sequer sabíamos qual o propósito divino, porque nós fomos e depois todos retornaram. Estamos todos em São Paulo. Só que se meu pai não faz essa viagem, eu não tinha conhecido a Adriana. Porque foi lá que ela me ganhou de volta para Jesus. E ela, uma jovem, pregou para mim, me ganhou para Jesus. E ela não tinha noção o que Deus faria na minha vida. Desde quando começamos trabalhando, já perdi as contas das igrejas. A primeira delas lá em Mirandópolis, uma igreja pequena, foi onde eu comecei. Depois vim para São Paulo, Parque Maria Domitila, Morro Grande, Parque São Domingos. Depois viemos para Osasco, Presidente Altino, Flores, Sindona, Padroeira, Viliara. Depois o Senhor nos levou para Cajamar. E agora o Senhor nos trouxe para Pinheiros. E quem é que poderia dizer que uma alma que esta jovem ganhou para Jesus estaria fazendo este trabalho para a obra do Senhor? Oremando enterga subia. Estecalamandore de face a terra andai. Alguém pode não ver propósito em o Espírito de Deus pegar um diácono, levar para o caminho entre Jerusalém e Gaza, que estava deserto, para pregar alguém que já está voltando. Ele veio para o templo, mas o que ele precisava ele não encontrou lá. Ele adorou, mas ele ainda não havia encontrado o que ele precisava. Ele pegou o texto sagrado na mão, levava, ia lendo, mas ainda faltava algo. Mas quando o Espírito dirige as nossas vidas, ele destaca alguém e diz, vem cá, leva lá, vem aqui. Se aproxima, ele se aproximou da carruagem, escutou alguém lendo o texto sagrado, e aí gritou, está entendendo o que você está lendo? E ele diz, mas como posso entender se alguém não me explicar? E ele se propõe a explicar, sobe na carruagem e começa a pregar a ele. Ganha aquele homem para Jesus. É ele quem olha e diz, eis aí um pé d'água. Quem é do interior sabe o que é isso. Um pé d'água. O que me impede de ser batizado? E aí Felipe diz e assegura, se você crê de todo o teu coração, eu te batizo. Crê? Ele diz, eu? Eu creio. O que precisa crer? Eu creio. Desceram, Felipe o batizou, mas o texto que eu quero que você veja comigo é este aqui, ó. E quando saíram da água, verso 39, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe e não ouviu mais. E não ouviu mais. Olhe para mim. Este pregador pregou para este homem,
Primeiro contato que ele teve com este homem, pregou a mensagem, fez o que Deus mandou e nunca mais viu este homem. Quando nós chegarmos nessa parte, você vai ver os mistérios de Deus. O que você planta hoje, nem sempre você vê. Mas entra em uma engrenagem espiritual que vai movendo, 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 movendo. Servindo a Deus no ministério, eu já ganhei muitas vidas para Cristo. E eu não sei quem são, não sei onde estão, e não sei quantas mais vidas eles estão ganhando para Jesus. Já levantei, orei por muitos obreiros, ministrando aulas, ensinei a muitos que eu não sei onde estão, o que estão fazendo, mas eu sei que foi startado uma engrenagem espiritual. Quando você estuda o período dos pais da igreja, você encontra um grande e importante personagem, que é Irineu. Tudo que nós temos depois do cânon sagrado são testemunhos dos líderes da igreja, dos pais da igreja. E nós temos um testemunho sobre este etíope. Quem conta a história dele, o que aconteceu com ele, é Irineu. Irineu, que é um dos pais da igreja, que viveu no ano 130 a 202, escreveu sobre esse eunuco. Diz que ele voltou para a Etiópia e se tornou um missionário cristão entre o seu povo, abrindo igrejas e ganhando muitas vidas para o Senhor. O evangelho chegou na Etiópia por este solitário que estava em uma viagem para Jerusalém, onde alguém direcionado por Deus é despertado, se levanta e vai e prega, e nunca mais o vê. Agora imagina este etíope chegando lá para a rainha Candace e dizendo: eu tenho um posto de muita autoridade, mas nesta viagem eu acabei ganhando um chamamento maior. Eu preciso agora não mais ser superintendente dos seus tesouros, mas a partir de agora eu serei embaixador. Embaixador, eu fui promovido. Eu sou embaixador de Cristo. É por isso, querido, que eu não troco o meu chamado por posição alguma. O Senhor entregou um chamado, o Senhor entregou o ministério a cada um de nós. Valorizemos, pois, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Nada é maior do que aquilo que Deus entregou a você. Então glorifique o nome do Senhor, amados irmãos, queridos de Deus, pois Deus te chamou para fazer a sua obra. Se você está aqui, você deve valorizar este lugar, este momento. Se você veio para a casa do Senhor hoje, e podemos colocar, você veio para Jerusalém com o propósito de adorar a Deus, então comece a valorizar, porque agora você vai voltar para a tua casa, mas você teve um encontro com o Senhor. Paramandoenderga Súria. Próxima quarta-feira, nós destacaremos cada ponto dessa história. Falaremos sobre a direção divina. E eu tenho certeza que Deus tem uma direção. O Senhor tem uma direção para cada um de nós. E quando Deus te der uma direção, responda positivamente a esta direção. Deus diz a Felipe: levanta-te e vai. E ele levantou e foi. Não seja desobediente à direção de Deus. Oh glória, se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Quantos conseguem sentir o que a palavra produziu aqui nesta noite?
Oh, glória a Deus. Feche os seus olhos agora. E se você pode glorificar ao Senhor, adorar a Ele e abraçar esta palavra recebida nesta noite, abra a tua boca em adoração aos céus. Libere uma palavra de glorificação. Libere uma palavra de adoração. Eu quero orar com você. Você não veio à casa do Senhor hoje à noite em vão. O Senhor trouxe você aqui para honrar o teu propósito e para edificar a tua vida. Então receba da parte dele agora renovo, graça, porque você vai para a tua casa assim, com a alma cheia, alimentada. Louvado seja o nome do Senhor. Erga uma de suas mãos aos céus e ore comigo agora. Abra a tua boca e fale com Ele agora. Você que saiu com propósito e veio a esta casa hoje para adorar ao Senhor. Olha como o Senhor te visita. Olha como o Senhor te levanta. Olha como o Senhor muda a tua disposição. Pois é Ele quem está dirigindo a tua vida. É Ele quem vai honrar o teu propósito.